Hora da análise com ela, Thaís Herédia, que chega aqui na nossa programação. Thaís, bem-vinda ao Fechamento de Mercado. Na verdade, você que me tem que me dar as boas-vindas, que eu estou aqui extraordinariamente ocupando o lugar de Fernando Nakagawa. Bem-vindo. Ótima tarde a você. Hoş geldin, como dizem os turcos. Eu sei falar turco. Hoş geldin, bem-vindo. Eu não faço ideia do que isso significa. Bem-vindo. Ah, então, muito obrigado. Thaís Herédia, temos uma missão de empresários nos Estados Unidos, são 2 dias de encontros com autoridades, com outras empresas e algumas mensagens que não são tão agradáveis para os empresários trabalharem mais em Brasília do que em Washington, mais no Brasil do que nos Estados Unidos, porque o grande motivo dessas tarifas é político. Como que a gente pode, talvez, tirar o saldo desta viagem e o que temos até agora? Saldo é positivo, Gabriel, pelo seguinte motivo, né? As empresas, tem muita gente que foi para essa viagem que está procurando lugar para ficar. Porque entende o seguinte, que na ausência da solução política para um problema de natureza política, eles não podem se dar ao luxo de não atuar na outra frente, que é a frente do diálogo mais próximo, da defesa constante da manutenção da relação comercial. Acho que esse é o ponto principal, né? Eles estão se dando conta, por mais que eles tenham encontrado portas fechadas para um diálogo mais aberto, nem tanto para o diálogo, mas portas fechadas para a discussão de uma solução, eles estão se dando conta do seguinte, que eles não têm como desistir dos Estados Unidos. E, portanto, se havia antes uma relação puramente comercial, transacional, ela demanda presença e defesa constante. Porque, veja, Gabriel, além da barreira política, eles têm a barreira do próprio mercado, o mercado que eles atuam. Porque, assim, na hora que o concorrente do Brasil vê que o Brasil foi embora, a primeira coisa que ele quer fazer é ocupar esse espaço. Opa, tem um espacinho aqui, Exatamente. Vou me esgueirar e eu entro ali. Exatamente. Né? Então, assim, por um lado tem a concorrência que quer ocupar esse espaço, por outro tem a concorrência interna, que não é tão competitiva. No caso do agro, por exemplo, o Caio Junqueira trouxe aqui a defesa, e na verdade mais com cara de ataque dos setores de algodão, milho, etanol dos Estados Unidos, carne, pedindo inclusive embargo, né? Interromper as importações, por exemplo, de carne do Brasil. E a gente sabe que não é assim que funciona, né? Agora, as relações comerciais, elas são uma escadaria, uma longa escadaria para subir e um salto lá do andar de cima para cair, né? Então, assim, é uma construção longa, né? E era assim que as coisas funcionavam, com uma premissa de que a competitividade, o preço, o cumprimento mínimo das regras, né, e tudo mais, fosse suficiente para estabelecer essa relação. Não é mais essa a regra do jogo. Então, mesmo que a política esteja, de alguma forma, dando o tempero dessa nova relação, é uma situação que demanda, e essa é a maior percepção dos empresários, demanda, a partir de já, uma presença constante. Porque, assim, ninguém vai defender o negócio deles, isso está claro. Isso está completamente claro. E, Thaís, a mensagem é, não trabalhem aqui, vão para Brasília fazer pressão. Dá para o empresariado sair de Washington neste momento, por todo esse cenário que você pinta? A gente tem como tirar a presença brasileira e mandar todo mundo para Brasília para pressionar o governo? Não tem. Né? O que a gente tem ouvido muito, o Caio Junqueira traz também essa apuração, que a gente ouve dos empresários, uma impressão ruim da embaixadora, né? Da Maria Piotti, porque de alguém que está lá há mais de 2 anos e não conseguiu atuar pelo Brasil, né? Ouviram a embaixadora dizer, escuta, mas me apresenta fulano, né? Ou, sei lá, me coloca nessa conversa e tal. E isso aqui está claro o seguinte, né? A representação do governo brasileiro em Washington, isso já está óbvio, falhou, mas falhou por quê? Falhou porque não teve competência? Não, falhou porque escolheu não estar presente, né? É uma escolha do governo entender e eleger
a Embaixada de Washington como uma coisa extremamente importante, delicada, que demandasse essa atuação constante, de busca de diálogo constante, de presença constante na defesa do Brasil. Isso não aconteceu nesses últimos 2 anos e meio. A impressão é que não era uma prioridade do Brasil dar a atenção A diplomática. palavra é essa, né? Então, assim, a leitura não é pessoal contra a pessoa dela, né? É uma questão o seguinte, a atuação dela como embaixadora do Brasil é a contraprova, é o gabarito, né? Como eu costumo dizer, é a contraprova de que o governo brasileiro escolheu não dar prioridade a essa atuação. Ponto. Aqui não tem nenhuma análise, juízo de mérito, se isso foi bom, se foi ruim, é apenas o que é. Né? Então, os empresários estão se dando conta, é o seguinte, para eu salvar meu negócio, preciso da minha atuação. Né? A minha atuação aqui. Qual é a expectativa? Vai dar certo? Vai dar errado? Aí tem aquela velha resposta, né? O não ele já tem. Então, Gabriel, a grande preocupação é o seguinte, né? Se perde o cliente para um concorrente, para voltar, não se sabe quando isso acontece. Né? É óbvio que os empresários estão preocupados com a questão política, né? Estão preocupados, por exemplo, com a próxima semana, que vem o veredito do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o quanto o governo Bolsonaro, o quanto o governo Trump vai continuar agindo contra o Brasil. O Lorival Santana, nosso analista, também já trouxe informação de que tem ali uma lista preparada para aumentar as sanções contra o Brasil. Então, é um clima de incerteza, de imprevisibilidade e de imposição de perdas. Então, eles estão absolutamente conscientes disso, mas também se conscientizaram de que eles vão precisar atuar. Então, eu não estou brincando quando eu estou dizendo que tem empresário, consultor e executivo que foi para Washington e que está buscando já lugar para ficar, num esquema de revezamento e de plantão constante, de defesa constante do seu negócio, para não deixar essa porta fechar, tentar segurar ao máximo essa porta aberta. Agora, se não era prioridade do governo brasileiro nestes últimos anos estreitar os laços com os Estados Unidos, a prioridade de Bolsonaro e família era totalmente nos americanos. Inclusive, conseguiu muita força dentro do governo dos Estados Unidos. E hoje, inclusive, Eduardo Bolsonaro apareceu neste encontro de empresários, falou que o caminho para resolver essas tarifas é a anistia. O projeto parece estar ganhando força lá em Brasília, Thaís. Mas aí, assim, aí é a mistura, né? De novo, é a mistura da política com os negócios, né? Tudo que os empresários não queriam desta viagem. Os empresários não queriam, né? Ficaram surpresos com a presença dele. Por quê? Porque eles construíram uma agenda, né, negando a presença política. Teve gente da política aqui no Brasil que pediu para ir. Disseram, não. A nossa atuação vai ser estritamente de business, de negócio. Né? Então, ficaram surpresos com a aparição dele lá no hotel. Enfim, não aconteceu nenhum encontro mais importante, pelo menos não com a cúpula das entidades, das maiores entidades que estão lá e tudo mais. Mas a presença dele lá é a confirmação de que a maior barreira é política. Né? E a atuação da família Bolsonaro nos Estados Unidos, já está claro, né, qual é o objetivo deles. Agora, como que a política brasileira vai responder? Quer dizer, a cobrança de que é a política brasileira que tem que resolver está acontecendo do pior jeito, né, que é a pressão por votar um projeto na Câmara dos Deputados que envergonha a democracia brasileira, né? Vamos dizer assim, com todas as letras. Vamos ver qual vai ser a resposta que o Congresso Nacional vai dar ao país. Thaís Herédia, obrigado pela análise. Sempre Obrigada, um prazer meu querido. conversar contigo. Todo Até meu. a próxima.